Nós vimos aí, mais uma vez, um adolescente envolvido com crime. E sempre que isso acontece, vem a pergunta, será que a punição para crimes como esse não deveriam ser mais rigorosas? Estão aqui no estúdio para debater esse assunto o deputado federal César Colnago, do PSDB, e o presidente da MAGES, a Associação dos Magistrados, o juiz Sérgio Ricardo. Bom dia aos senhores pela presença. Deputado, o que está sendo feito no Congresso para discutir esse assunto? Esse assunto está sendo debatido, a redução da maioridade penal ou uma punição mais severa? Os projetos apresentados mais importantes, e aí quero dizer a solidariedade minha, a família enlutada, é que o artigo 121 do ECA, a ideia do PSDB é atualizar esse artigo, porque esses crimes considerados de estupro, de homicídios, latrocínio, eles têm que ser vistos independente da idade. A punição tem que acontecer no sentido de que a penalização aconteça. Nosso grande problema, na nossa visão, é a impunidade. E aí, a impunidade, quando ela acontece, as pessoas começam a fazer crimes cada vez mais violentos, independente da idade. Agora, é fundamental é que todos sejam punidos. Você não tem só esse problema na juventude. Aliás, na juventude, por mais que tenha crescido, pesquisas ligadas ao Instituto ligado às Nações Unidas mostram que dos quase 10 mil internos em processo de ressocialização no estado de São Paulo, 1,5% cometeu homicídio, latrocínio, crimes hediondos. Isso tem que ser destacado, pensado, para que a gente possa realmente, esse adolescente não possa estar de volta à sociedade sem um processo anterior de ressocialização. É importante acabar com a impunidade, inclusive com os adultos. Então, o senhor tem que mexer no Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta é mexer, levando para 8 anos, essa é a proposta do líder Carlos Sampaio, criando um regime especial para esse adolescente, esse menor delinquente, infrator, e principalmente aumentando a pena para os adultos que se utilizam muitas vezes dos adolescentes para esse tipo de ação hedionda. Eu acho que a sociedade, a indignação ontem nas redes sociais, na cidade de Vitória, era assim completa, porque é muito duro você ver um rapaz trabalhando, foi defender um outro e morrer em consequência disso. Eu acho que o Congresso tem que dar uma resposta. Agora, principalmente, o governo federal e as ações da polícia, da justiça, de um modo geral, tem que ser mais efetiva para que isso não ocorra e nós possamos ter políticas públicas para reverter definitivamente esse quadro, mesmo que não seja no curto prazo. Sim. Mas política de educação, política das mais variadas, porque nós não podemos condenar a nossa juventude, mas temos que ser duros quando acontece um tipo desse time. Doutor Sérgio Ricardo, antes de ouvir o senhor, deixa eu só ouvir mais uma vez o que disse o pai desse jovem assassinado, para a gente até discutir o que determina a lei hoje. Aí vai prender o menino desse? Não vai prender, vai prender? Se for lá, no outro dia está solto. Mas para tirar uma vida, estragar uma família, pode. E a impunidade está demais. Bom, nesse caso aí, o adolescente apontado por testemunhas como assassino tem 13 anos. O pai pergunta, vai prender, não vai prender? Quando se encontra, doutor Sérgio Ricardo, um menor que cometeu um crime tão bárbaro como esse, o que acontece com esse menor? Qual é o caminho dele? Dependendo das circunstâncias, que me parece que é o caso concreto, ele pode ser internado provisoriamente. Aí vai responder um processo e se chegar ao final e ficar comprovado que foi ele mesmo o responsável pelo fato, ele pode ficar internado pelo estatuto por no máximo 3 anos de internação. A internação é similar ao regime fechado de prisão. Se fosse o maior que cometesse esse mesmo delito, ele poderia chegar aí até 30 anos de prisão, no máximo. No caso do menor, ele fica internado sem poder sair, fica internado numa unidade durante 3 anos por um crime mais grave, como matar uma pessoa. Assim. Se for o menor que entra num comércio, ameaça o comerciante armado, ele fica menos tempo. 3 anos é o máximo. O tempo de internação vai variar de acordo com as circunstâncias do cumprimento da medida socioeducativa, mas o máximo é de 3 e vai ser aplicado sempre proporcional, e o tempo que ele vai ficar ali internado vai depender também dos estudos sociais que foram feitos em relação a ele, o comportamento dele. Ele é acompanhado por psicólogos que vão apresentar laudos demonstrando se ele está ou não apto a retornar ao convívio social. Tem muitos e-mails chegando aqui. O Mário Vanzan diz que o menor preso com uma arma, por exemplo, ele não tem que seguir os que diz o estatuto. Ele tem que ser julgado como criminoso comum. Quem defende isso também é o Donário. O Donário diz que não se deve punir de acordo com a idade, mas sim de acordo com o crime cometido.
Como é que o senhor vê isso aqui, doutor? O senhor acha que hoje fica, de fato, uma impunidade? Porque a gente está falando também de um menino de 13 anos. Vamos já expor que nós concordamos plenamente com o que foi exposto aqui pelo deputado Colnago. Sabemos também que o senador Ricardo Ferraz tem um projeto que prevê o aumento da punição, né, do tempo de internação para esses tipos de condutas que são similares a crimes hediondos. A sociedade fica espantada porque realmente o número pode não ser tão alto, mas a gravidade é tão grande quando acontece que dá aquela sensação de que o adolescente comete um fato gravíssimo e vai ter uma punição mínima. Então, talvez seja o momento do Congresso discutir o aumento da punição no próprio Estatuto para afastar essas ideias de redução da maioridade penal, que talvez não seja a melhor solução, quando nós podemos resolver isso mudando o próprio Estatuto e ampliando a punição quando o adolescente pratica conduta similar a crime hediondo. O senhor acha que isso deve acontecer? O senhor explicou para a gente como é a lei hoje, o senhor tem que fazer cumprir a lei que os legisladores estabelecem. O senhor acha que a lei é boa hoje ou tem que mudar? A lei é muito boa e não é cumprida, mas nesse aspecto da punição por fatos gravíssimos, similares a crimes hediondos, a lei deixa a desejar. A sociedade cobra muito porque a lei não está atendendo os anseios sociais. Perfeito. Deixa eu ir lá para fora, chamar também o juiz Paulino Lourenço, que é juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça aqui do Espírito Santo. Pedir para o senhor aguardar, o senhor gentilmente aguardou, está acompanhando o debate. Nós estamos ouvindo aqui o deputado César Colnago dizendo que é preciso mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente para que a punição seja de pelo menos 8 anos. O juiz Sérgio Ricardo também achando que a lei precisa sofrer uma alteração. Na avaliação do senhor, como é que o senhor acompanha isso tudo? Eu não tenho dúvida, Mário, de que há necessidade de que o Estatuto da Criança e do Adolescente passe por uma reformulação. A questão da diminuição da maioridade penal não é a solução para as questões que nós estamos enfrentando no dia a dia. Basta que o legislador crie regras dentro do próprio estatutos para que essas questões mais graves sejam solucionadas. A ideia do deputado Colnago, a ideia do colega Sérgio Ricardo, realmente é por esse foco. Não adianta nós pensarmos que o direito penal consertará essas mazelas que nós estamos enfrentando. É necessário que passe por uma profunda discussão sobre esse tema e que nós encontremos, que o legislador encontre uma solução, que o executivo, que todo segmento organizado encontre solução para resolver essas questões urgentes, para que nós possamos, de fato, ressocializar os nossos adolescentes. Eles precisam de tratamento, a lei que está aí é muito boa, agora, ela precisa ser aplicada de modo a efetivamente ressocializar os adolescentes. Mário. O Fernando, nosso telespectador, mandou um e-mail aqui para a gente. O Fernando diz o seguinte: eu trabalho numa escola que recebe os menores que cometeram algum tipo de crime. Então o menor vai para a unidade, depois vai para uma escola. E segundo o Fernando, esse menor devia ter um acompanhamento maior. Ele diz que o controle hoje é muito frágil, basta uma declaração escolar. Como é que é feito esse controle, esse acompanhamento do menor? Essa questão envolvendo esses adolescentes que estão já voltados para a prática de ato infracional, é preciso que tanto o judiciário quanto os demais segmentos possam fazer esse acompanhamento e evitar que conduta dessa natureza. É preciso ter um tratamento psicológico para que possamos evitar que essas questões venham a acontecer. Hoje o Fernando disse que isso não é feito como deveria. Sim. Por isso mesmo que é preciso melhorar essas formas de abordagem, essas formas de atendimento. Esses adolescentes que passam pelo sistema de cumprimento de pena, de ato infracional, eles, de fato, há a necessidade de nós ampliarmos esse atendimento e evitar que esses adolescentes que por lá passaram voltem a praticar ato infracional. Lamentavelmente, não é fácil e por isso é que é necessário o engajamento de toda a sociedade nesse projeto visando ressocializar o adolescente. Mário, com a sua licença, eu vou fazer uma pergunta também aqui para o juiz. Qual deve ser o primeiro passo, na opinião do senhor, para tentar amenizar o sofrimento da população em relação a esse assunto? Veja, quando ele é submetido a um processo para apurar a conduta eventualmente por ele praticada, esse adolescente
passa por um sistema de ressocialização e a ele é feito um acompanhamento ou da família, ou ele é entregue à família, conforme a conduta por ele praticada, conforme a gravidade da conduta por ele praticada. Agora, é preciso analisar que, antes que a justiça possa fazer com que essas questões sejam amenizadas, nós não conseguimos, por mais esforço que façamos, sem que todos os segmentos organizados possam aderir a esse projeto. O adolescente não pode, de forma alguma, ser abandonado nesse momento, porque esse adolescente precisa de tratamento. Muito obrigada mais uma vez. Mário, é com você. Obrigado, Poliana. Agradeço também ao doutor Paulino, pego de surpresa, mas acrescentando aqui ao debate, não foi o primeiro caso que a gente mostrou aqui de um adolescente que cometeu um crime. Vamos lembrar outras histórias que a gente já mostrou aqui na TV Gazeta. O adolescente que foi detido tem 14 anos e várias passagens pela polícia. O menor demonstrou frieza ao falar da jovem agredida. Tô nem aí, por mim ela morria. Eu entrei porque eu quero, eu sou traficante, eu vou ficar nessa vida aí mesmo, doido. Prefiro viver assim, tá tranquilo, não dá nada não. Quando eu ficar maior, eu paro, doido. Então, alguns depoimentos que mostram também uma total despreocupação com a punição, né? Eles parecem até debochados do que vai acontecer com eles. Américo diz o seguinte: mexer com isso tem que mexer na Constituição, porque é uma causa pétrea. O Edson e o Alexander, deputado, parecem muito favoráveis à redução da maioridade penal e perguntam o seguinte: o que falta para isso acontecer no Congresso? Na verdade, eu queria fazer uma reflexão aqui anteriormente, Bonella, é de que nós não podemos condenar a nossa juventude, eles têm que ter um processo especial de ressocialização. A grande verdade é que a ressocialização e essas unidades no Brasil como um todo não funcionam muito mal quando o Sérgio fala que não funciona, principalmente porque eles têm que dar a eles uma garantia de se restabelecerem para a sociedade. Até porque muito dessa frieza é fruto de quem foi muito excluído, em uma ausência do Estado. Olha o problema da droga, como está solta nesse país. Os 3 produtores de drogas estão aqui do lado da nossa divisa. E a cocaína e o crack, nós somos o segundo maior consumidor de cocaína e o primeiro de crack. Quer dizer, tem que ter uma ação clara do Estado brasileiro, no sentido de que a família seja protegida, a educação nas escolas, os professores sejam valorizados, e a porque nós estamos criando uma sociedade de barbárie. Isso não vai se resolver apenas com legislação penal. Tem que ter processo de educação, de presença de uma polícia mais efetiva, que investiga e que faz o policiamento ostensivo, a presença do Estado brasileiro, porque senão a gente vai ficar, toda hora que acontece um crime, vai lá e muda a lei. Será que isso é suficiente? Isso é raso. Mas só para responder, o Edson e o Alexander, eles perguntam o que falta acontecer no Congresso para que seja aprovada uma lei que se reduza a maioridade penal? Na verdade, um dos maiores problemas é a não execução exatamente daquilo que já existe de lei. Quantos casos dos homicídios, dos 40 mil vítimas de crimes, de violência, são julgados e esclarecidos para a opinião pública? Mas o que eles estão perguntando, deputado? O que falta acontecer no Congresso? Na verdade, o Estatuto tem várias, só na área da Câmara tem 12 projetos apensados a esse, do líder Carlos Sampaio, que mexe na questão específica daquele crime que se relaciona ao crime hediondo. Estupro, assalto, sequestro. É o que eles estão perguntando. Não é votado? Isso é votado. Aliás, tem várias legislações nesse sentido votadas. Inclusive, essa alteração, há um compromisso do presidente de votarmos até antes do recesso. Mas a gente precisa de sair só da emoção e tratar isso com racionalidade. O que falta é Estado. O que falta é polícia e judiciário funcionando. O que falta é a sociedade cobrando para que os nossos jovens não percam a perspectiva do sonho deles. Por isso que são frios. Porque para eles ficar preso ou morrer, pouco importa, porque a vida que eles levam também não é uma vida fácil. O que nós temos que fazer? Nós temos que ressocializar, punir aqueles que cometem crime dessa natureza, de morte, de latrocínio, mas investir maciçamente na educação, na ressocialização e numa educação de valores, que isso está faltando. Nós estamos vivendo uma sociedade de muito individualismo do consumo que não valoriza o ser humano. Perfeito. Doutor Sérgio, para a gente terminar aqui, há propostas também de se dividir por faixa etária. Olha, de 14 a 16 anos, um tipo de punição, 16 a 18, outro, 18 a 21, outro tipo de punição. Como é que o senhor analisa esse tipo de proposta também? Eu analiso com preocupação, porque sempre vai se dizer: ele está impune porque cometeu o fato aos 14, esse cometeu aos 13, daqui a pouco o outro cometeu aos 10. Então é muito complicado. Eu acho que realmente tudo que o deputado falou é verdade, precisa ser feito e precisa também se responsabilizar os pais
A família não pode deixar um garoto sair de casa sem destino, com 13 anos de idade. A família não pode deixar um menor ter arma dentro de casa, sabendo que ele está armado, não tomar providência nenhuma, se omitir, porque a Constituição diz que é dever da família, da sociedade e do Estado cuidar da questão da segurança e cuidar da questão desse adolescente. Então, todos nós temos que nos envolver e os deputados e os senadores têm que cumprir a responsabilidade deles para os quais eles forem eleitos e mudar essa legislação do Estatuto, prevendo uma punição maior para esses casos de crimes hediondos. Isso aí tem que ser feito. É o conjunto da obra. Não vai se resolver com uma única solução. A lei sozinha, a mudança da lei sozinha não resolve. Precisa do envolvimento de toda a sociedade. Bom, mas há um consenso aqui entre os dois debatedores que é preciso ter uma punição maior para os menores que cometem crimes hediondos, ainda que tenham 13, 12. O fato é que a gente hoje tem medo de criança. A gente para no sinal, vê um menino se aproximando. A gente tem medo de criança hoje aqui no Brasil. Agora, essa frieza que a gente vê dos menores, a gente percebe dos maiores também, né, doutor Sérgio? Muitos maiores de idade, quando presos, parece que debocham da lei, debocham da nossa cara. Lembro do caso do professor, que foi assassinado e o rapaz não estava arrependido e ficava rindo. Mas, no caso do maior, uma vez que existe uma legislação e é possível se aplicar a ele a devida punição, possivelmente, nesses anos que ele vai passar na cadeia, vai dar tempo dele meditar sobre o erro que cometeu. E pelo menos vai ficar afastado da sociedade, dando uma sensação de maior segurança em relação àquele caso concreto. Nós não podemos deixar criar novos casos. Temos todos que agir em conjunto para evitar novos casos. Obrigado, deputado César Conago, mais uma vez. Obrigado, doutor Sérgio Ricardo, que representa os juízes da Associação dos Magistrados aqui do Espírito Santo, e o deputado PSDB, trabalha no Congresso, deputado federal, que representa o povo do Espírito Santo também.